Um abraço e boa noite. Obrigado. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, aqueles que nos assistem aqui na Câmara e os que nos assistem pela TV Câmara, primeiro comunicar com pesar o falecimento do ex-vereador Aldo Souza, hoje às 3 horas, e comunicar que o velório será na Capela do Senhor dos Passos, na entrada da Ponta de Baixo, deve começar hoje às 10 horas da noite, e o enterro amanhã às 14 horas, então, que aí pedem para comunicar, foi desta casa, né? E para aqueles que nos assistem, também para os companheiros do plenário, eu concedo uma parte ao vereador Orvino. Vereador Moacir, eu quero me associar aos seus votos de pesar, dizer que eu fui vereador em um mandato com meu amigo Aldo Souza, um dos grandes vereadores que essa casa teve, foi indiscutivelmente, em todo o meu período de Câmara, o melhor líder de governo. Foi líder do governo de Recife os 6 anos. Entende? Foi o que atrapalhou, inclusive, a reeleição dele. Então, eu gostaria de pedir ao companheiro Sanderson que mandasse um voto de condolência em nome de todo o Legislativo, que realmente foi um grande vereador, um grande ser humano. O vereador Adriano está aqui, que conheceu o Rogério, o nosso amigo aqui que conviveu com ele pela lida que tinha com o Gessi, o Geraldo. Então, é um pesar realmente grande a perda do nosso amigo Aldo Antônio de Souza. Obrigado, vereador Orvino. Então, convidar a população que queira manifestar a sua homenagem, que possa participar a partir das 10 horas da noite de hoje, na Capela do Senhor dos Passos, aqui na entrada da Ponta de Baixo. O enterro amanhã às 2 horas da tarde. Certo? Entrou nessa casa hoje, e aí chama a atenção dos vereadores, as 3 peças orçamentárias, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Na verdade, reforçar de que o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias já estava na casa, e na Comissão de Orçamento, foi solicitado, Finanças e Orçamento, foram feitas algumas solicitações que, à luz da comissão, deveriam constar, porque o PPA, ele tem que prever aquelas principais ações nos próximos 4 anos, e tinha algumas ausências ali dentro notadas, e nós solicitamos que o Executivo fizesse as alterações, e assim foram feitas. Para aqueles que nos assistem em casa, é importante que as pessoas entendam o que são essas 3 peças orçamentárias, né? O que é isso? São as 3 obras do planejamento da administração. O PPA é Plano Plurianual, e ele contempla o ano que vem, 2014, 2015, 2016, e o primeiro ano do próximo governo. Porque entendeu, quem fez essa lei, que o governo deveria ter continuidade. De que maneira ele amarrou isso? Que o primeiro ano de cada governo é planejado pelo governo anterior, dando continuidade aos trabalhos e à gestão. Por isso agora, deve ser contemplado na peça 2017, que deve ser uma outra gestão. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por outro lado, ela dá diretrizes do governo, deve contemplar dentro desse plano aquilo que foram as prioridades de governo e aquilo que foi jogado na campanha e que fez com que as pessoas se sentissem atraídas por aquela proposta. Finalmente, a Lei Orçamentária Anual, que é o 3º volume, para se entender o que está entrando agora, é aquele que fala do orçamento do ano que vem. E para nós é uma coisa bastante fácil, mas as pessoas lá fora não entendem que, diferente do que é privado, na iniciativa privada, qualquer empresário e qualquer cidadão pode fazer qualquer coisa desde que a lei não proíba. Qualquer coisa desde que a lei não proíba. Já no público, pode ser feito só aquilo que a lei permite. Então, tem que estar na lei. Então, a lei orçamentária anual que está entrando na casa, ela tem que descrever as ações do governo para o ano que vem.
É aberto 3 dias para as avaliações dos vereadores e possíveis emendas, mas possivelmente, se a comissão, e assim vai fazer um serão, virá à noite hoje e amanhã, vereador Telmo e a vereadora Sandra, para que a gente possa avaliar o PPA e possivelmente já trazê-lo para votação na quarta-feira, porque senão nós não vamos conseguir até o dia 31. Provavelmente iremos até um pouquinho mais, então eu peço aí o nosso empenho para que a gente possa avaliar até quarta-feira o PPA e botar em votação, que são 2 votações, depois as outras em sequência. E eu achei importante que nós trouxéssemos assim, para as pessoas poderem entender em casa qual a finalidade desse orçamento. É lógico que nós vamos dizer assim, quem pensou o orçamento, pensou certo. No entanto, hoje nas cidades eles não funcionam como deveriam funcionar o orçamento. Quem imaginou que tudo seria discutido antecipadamente, colocado em um plano, e esse plano refletiria a ação exata nos 4 anos ou ano a ano, conforme é desmembrado. Talvez a gente vá chegar um dia no futuro em que os orçamentos sejam rigorosamente mais seguidos e a gente possa então ter um reflexo nos planos, naquilo que é discutido aqui, na prática, no dia a dia. Com relação, o vereador TT levantou corretamente a questão de uma lei com relação à pintura dos prédios públicos. E eu fiz uma manifestação, até uma parte, eu queria dizer e deixar bastante claro aqui, eu acho que a lei tem que ser cumprida sim. E se ela foi aprovada, ela deve ser cumprida. Então não tem nenhuma objeção com relação à lei que determina que a cor dos prédios públicos sejam predominantemente vermelhos e brancos, que é a cor da bandeira do município. Nós só vamos fazer uma solicitação de emenda no ano que vem, porque não dá mais tempo esse ano, para que faça-se uma exceção aos prédios históricos. Não que essa exceção seja aceita agora. A lei está vigente, então ela tem que ser seguida. Mas essa exceção nós vamos solicitar para o próximo ano. Eu não fiz uma manifestação anterior, porque eu, como autor, vereador Telmo, dessa lei ao vereador Michel, achei, por questão de ética, mais interessante que primeiro fôssemos falar com o autor, para que pudéssemos propor o ano que vem uma alteração da lei. Para exceção, os prédios públicos, eles têm uma característica histórica e arquitetônica que muitas vezes tem que ser preservada. Então, nesse sentido, até falei com o próprio vereador que disse, às vezes a gente avalia um projeto, ele transita e tem os debates, as discussões, e nós perdemos um detalhe na prática desse projeto. Então, acolheu e nós devemos fazer isso para que seja contemplado, sim, nos prédios históricos, públicos, mas históricos, que possa haver um estudo histórico e contextualizar qual a cor de um determinado período que deve ser preservada e qual a cor que historicamente ou culturalmente é aceita ou reflete um período ou uma fase, por isso levou ele ao tombamento, ao registro nos tombos históricos. Só isso que eu queria deixar registrado, e essa emenda vai ser feita, então, para o próximo período. Eu não sei se vai ser possível falar até o Natal, porque tem uma série de inscritos ali, então eu já vou falar que hoje nós estamos vivendo o Advento, né? Nós temos mais 2 semanas até o Natal, que cada um que nos assiste tenha uma grande preparação aí no Advento, né? Mas uma preparação bem menos material e muito mais humana, muito mais voltada ao coração, ao sentimento e às pessoas, que tenha muito mais participação, fraternidade e irmandade, porque o dia que o nosso Natal for entendido como de fato ele deve ser, nós vamos viver um tempo novo e um tempo diferente, e talvez a gente vai aí sim perceber o significado das luzes, o significado que o brilho das casas e da cidade deve refletir, porque deve ser fruto da análise e da vivência das pessoas. Então, se eu não conseguir voltar, e eu acho que será difícil, desejar a todos Feliz Natal, um advento magnífico, um Natal maravilhoso e um ano 2014 fantástico. Obrigado.